aí galera, beleza? Aqui é o Master, trazendo mais um vídeo para o canal. E hoje, tanto de vocês pedirem aí, eu trouxe um tutorial. E um tutorial é o seguinte, ele é um banner somente usando o software, o Photoshop, o CC, a versão que eu uso. E a gente vai fazer isso, nós vamos colocar um fundo de duas cores, com a repartição entre o render, esse efeito de recorte e brilho entre o render, e esse efeito de traço, tá vendo aqui, que vocês podem perceber. Eu faço parte de alguns grupos e eu normalmente divulgo o meu trabalho lá. E o pessoal gostou bastante desse banner e quiseram assim que eu trouxesse um tutorial ensinando aqui, pelo menos introduzindo ele. O foco do tutorial é mais o fundo e o render. Nesse tutorial que eu não vou tanto estar fazendo o texto, se eu fazer, eu vou fazer mesmo só de exemplo. Então é isso aí, vamos lá. Vocês não vão precisar de nada além de, é claro, o Photoshop, com a thumbnail pronta para o banner. Se vocês não tiverem, pesquisem no YouTube que acha rapidinho, fácil. E vocês vão precisar de um render, que no caso eu vou usar o do Thor, e um background, que eu vou usar esse aqui da Marvel. É fácil, vocês usam o render de vocês e adaptam com as cores e os efeitos de vocês, entendeu? Então é simples. Primeira coisa, nós vamos levar o nosso render para o nosso Photoshop. Opa, arquivo errado. Vamos pegar o nosso render, levar para o Photoshop. É muito importante trabalhar com o render primeiro, porque ele é o fator que vai fazer a repartição de nosso banner. Então vai o seguinte, você pega o seu render, diminui, alinha ele de maneira na qual ele fique visível nessa parte aqui. No caso do meu render, ele vai ficar melhor virado para o lado de lá, imagino eu. Então eu vou virar ele para cá do lado original e vou deixar aqui aonde não precisa ser no meio assim ao meu ponto de vista, mas aí vocês posicionam onde quiser, beleza? Após fazer isso, o que nós vamos fazer? Agora que nós temos a posição do nosso render, nós vamos fazer uma repartição, que nós vamos fazer o seguinte: eu vou selecionar a minha lane background aqui, ó, que é a última, que é a parte de trás, e vou pegar uma ferramenta de seleção, que é essa aqui fácil, e vou selecionar brutamente aqui, ó. Posso fazer por trás assim, já que não vai estar mostrando mesmo. E beleza, após fazer isso, ou melhor, eu vou usar o outro lado. Então, para cancelar a seleção, eu dou Ctrl D. Então vai ser o seguinte, eu pego e faço a seleção que eu quero aqui. Ignorem esse tipo de bug que dá na seleção aqui, porque eu estou no meu notebook, entendeu? Então ele meio que não é uma boa máquina, então caso dê algum bug, ignore. Beleza, após fazer a seleção, com a lane background selecionada, eu vou dar Ctrl U nela e vou pintar. Para mim não usar o brush, então eu simplesmente venho, dou Ctrl U, clico em colorir. Aí no caso, se eu quiser um tom bem forte, eu venho, aumenta a saturação e aí aumenta um pouco a luminosidade. Aí você escolhe um tom que combine com o seu render, entendeu? É importante isso. No caso meu aqui, eu acho que um vermelho desse, mais ou menos, desse aqui, vai ficar bom no meu. Beleza. Após fazer isso, eu tenho o meu render e as duas repartições. Depois, a gente vai precisar de uma imagem que é o wallpaper, né? Eu peguei esse aqui da Marvel, para combinar um pouco com o tema. Aí você escolhe qualquer um que combine com o seu render aí. Beleza. Aí você vai tacar ele acima do background e atrás do render. Aí você vai rasterizar ela, importante, esqueci de rasterizar o render. Rasteriza ele e vai pegar o seu background e vai tirar a saturação dele, vai deixar ele preto e branco. Dou Ctrl U na layer e tiro a saturação, simples. Depois de fazer isso, a gente vai vir nesse modo aqui, ó, sobrepor. É isso que vai fazer ele dar esse efeito de sobreposição, entendeu? Ele ignora o fator de solidez da imagem de cima e sobrepõe a de baixo, entendeu? É basicamente isso. Então nós vamos vir aqui com esse render com o background selecionado, vamos vir sobrepor. Ficou assim, ó, sobrepor. Isso. Inicialmente ele ficou assim. Opa. Sobrepor. Isso. Inicialmente, como vocês podem ver, ele ficou dessa maneira. Para deixar de maneira igual o outro ali, o que eu vou fazer? Eu vou vir e vou tirar um pouco a saturação dele. Simples. Opa, pera. Isso. Eu pego e tiro a saturação. Depois disso, o que a gente vai fazer? Nós vamos mexer na parte de baixo, que é o que trabalha realmente nossa layer aqui de cima. Então tudo que nós vamos editar nela, nós não vamos mexer nela, entendeu? Nós vamos mexer na de baixo.
Então eu dou dois cliques, vou abrir esse estilo de camada e nós vamos adicionar aqui um estilo degradê em cima, que dá esse efeito aqui, tá vendo? Ó, ele meio que faz a parte de cima ficar um pouco mais claro do que a de baixo. É simples. Você seleciona aqui a seleção degradê, escolhe o modo luz indireta aqui e escolhe o degradê preto. Aí vai depender muito da sua imagem. No caso aqui eu posso deixar ele bem mais branco ou pouco branco, entendeu? É bacana esse efeito porque ele ajuda a diversificar um pouco o contraste da imagem de trás. Beleza, após fazer isso, nem é necessário fazer isso, entendeu? É mais caso dependa muito do seu projeto. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos mexer no nosso render. Com o nosso render renderizado, rasterizado no caso, eu vou dar Ctrl J, dupliquei. Eu vou fazer uma sombra dele. Então eu vou dar Ctrl U e vou tirar totalmente a luminosidade. Tá vendo? Criou uma máscara preta em cima, que é esse nosso render de cima. Após fazer isso, nós vamos colorir o render. Nós vamos dar Ctrl U, vamos em colorir e vamos deixar ele da mesma cor que nós deixamos o fundo. Você deixa da mesma cor. Que no caso meu é esse aqui, pode ser. Aí eu vou tacar abaixo desse e depois eu vou diversificar ele, entendeu? Eu vou com a setinha, eu vou trazer ele para o lado de cá. Beleza. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o efeito de brilho, que é esse aqui, ó. Eu vou criar uma layer acima do rosa e abaixo do render original. Vou pegar o pincel, que é essa aqui que pinta, e vou selecionar a mesma cor. A não ser se você tiver uma maneira melhor de trabalhar com as cores, é sempre bom você padronizar, entendeu? A não ser se o seu render for muito colorido. Beleza, fiz a seleção aqui e agora eu vou pintar somente a borda, entendeu? Eu vou meio que passar por cima com a opacidade baixa. Não, a opacidade não, é a dureza. Você diminui a dureza e deixa ele bem assim, para ele se espalhar um pouco. Entendeu? Não precisa se espalhar, usar um brush totalmente espalhado, porque depois é só aplicar o desfoque que ele fica bom. Beleza, eu fiz dessa maneira grossa mesmo, que eu vou vir em filtro, vou vir em desfoque, vou vir em desfoque gaussiano. Tá vendo o efeito que fica? É esse aqui. Aí você trabalha da maneira que você achar melhor aí, beleza? Então é isso aí. Como vocês podem perceber nesse aqui, o que acontece? Eu não consegui estabilizar uma certa cor para esse render aqui. É porque o que? O meu rosa que eu apliquei aqui, eu acho que ele ficou um pouco claro. Deixa eu tentar tirar um pouco a cor. Aí, tá vendo? Agora ele fica um pouco mais, vamos dizer assim, ele fica um pouco mais visível o meu background. Aí ele ficou assim. Agora eu vou, aproveitando que eu melhorei um pouco a qualidade, eu posso tirar um pouco a opacidade para ele ficar um pouquinho mais claro, beleza? É isso aí. O que nós vamos fazer agora? Depois disso, nós vamos aplicar aquele efeito de os risquinhos que eu falei para vocês. Nós vamos fazer o seguinte: nessa parte de baixo do background, nós vamos dar dois cliques. Olha o celular aqui, desculpa aí. Nós vamos dar dois cliques aqui no... Nós vamos dar dois cliques aqui na layer de baixo, tá? Dois cliques na layer de baixo. Aí depois nós vamos vir aqui, ó, sobreposição padrão, que depende muito da versão do seu Photoshop, entendeu? E é por isso que ele meio que fica... Alguns Photoshops vão ter, outros não. Então, para ficar mais fácil, o que vocês fazem? Espera aí que eu vou fechar meu Facebook aqui e já volto. Pronto, voltei. Agora, o que eu estava falando, diferencia da versão do seu Photoshop, que vai ter esses efeitos aqui, entendeu? Caso o teu não tenha, você simplesmente procura no YouTube algum pack ou algum que eles falam eu esqueci o nome, que é como se fosse uma ferramenta externa que você instala no seu programa, entendeu? Então vai vir essa ferramenta aqui, que tem esses vários aqui, ó. No caso só tem padrões, eu só uso eles, que é meio difícil você encaixar isso aqui no render. Mas nesse tipo simples, que tem somente imagens e um texto, ele até que fica bom. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar ele aqui, e é bem importante que você saiba tolerar isso aqui, entendeu? O que eu vou fazer? Eu deixo a escala um pouco menor, que vai ficar um pouquinho mais fraco. Que foi isso?
entre uma média de 130 e aí você diminui a opacidade. Que ele vai ficar riscadinho assim, tá vendo? Ó, ele ficou riscadinho e dá para trabalhar muito bem ainda o nosso render. Beleza? Então é isso aí. Caso vocês tenham percebido, olha só, ele por estar em modo de luz indireta ali, ele deixa o meu background um pouco mais claro. Então eu venho aqui de novo e tento trabalhar novamente a minha cor, entendeu? Beleza. Agora, eu vou fazer um texto qualquer aqui, mas eu não quero que vocês levem muito a sério, beleza? Porque esse não é o foco do tutorial. Apesar que para chegar para finalizar, eu vou ter que fazer o texto. Então tá, nós vamos criar qualquer texto aqui, eu vou colocar ferramenta texto, vou colocar aqui seu canal, simples. Eu vou usar essa fonte mesmo, da série Blacklist, é uma fonte que eu gosto bastante, é bem simples. E aí você centraliza, ou você posiciona da maneira que quiser. Eu vou usar um branco nesse de cima aqui para ficar um pouco diferente. E depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o meu render com o mesmo material que eu trabalhei no fundo. Eu vou dar 2 cliques e aí você trabalha o seu render. Tem várias ferramentas. Tudo isso aqui, todas essas ferramentas são para você trabalhar o seu texto, entendeu? Então eu posso vir aqui no chanfro, que é uma ferramenta bem difícil de mexer, entendeu? Nesse caso, que é um banner sólido e meio difícil de encaixar muitos efeitos, eu não aconselharia você a usar. A única coisa que eu vou usar simples vai ser uma sombra, que eu vou usar em multiplicação, essa distância mínima aqui, com opacidade um pouco menor, e vou aplicar uma sobreposição degradê. Beleza. Agora, aproveitando que meu texto ficou um pouco mais escuro do que eu imaginava, eu vou selecionar ele e vou pintar ele aqui. Beleza. Bom, o meu texto inicialmente ele ficou assim, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá e eu vou aplicar aquele efeito de sobreposição padrão, que já vai vir com a mesma configuração do de trás, tá vendo? Ele ficou assim. Os traços no texto. Beleza. É basicamente isso. Agora nós vamos aplicar alguns efeitos de finalização, que tem aquele tutorial que eu ensinei, que é o efeito brisa, para quem não viu, tá? Vai estar na descrição aí. É o seguinte, o que eu posso fazer para trabalhar um pouco mais esse texto? Eu clico com o botão direito, rasterizo ele, tá? Agora ele é uma imagem mais fácil de se editar. E faço o seguinte, eu vou dar Ctrl T, vai aparecer esse modo de marcação, e eu posso deitar ele ou usar esses modos aqui, ó, que eu posso, sei lá, deixar um pouco mais... tem vários efeitos, esse aqui é o efeito de sinalizador, entendeu? E você trabalha, você dá Ctrl T e usa aquela ferramenta aqui em cima que você trabalha tudo isso. Então beleza, eu deixei ele aqui. Agora eu vou usar aquele efeito clássico, né, de dar Ctrl J e tacar atrás, aumentar ele um pouquinho e tirar um pouco a opacidade. Beleza. Agora depois disso, eu acho que eu vou aplicar uma pesquisa de cores aqui que vai ficar bem bacana. Caso vocês não viram, eu fiz uma speed art de um wallpaper do GP, que é um campeão do LoL, que é um game aí, que eu acho que a maioria deve conhecer. O que eu apliquei? Eu apliquei muitos filtros e um deles foi o pesquisa de cores, que é essa aqui, ó. Eu venho em ajustes aqui. Opa, meu Photoshop deu uma legada. Eu venho aqui em ajustes, clico nessa ferramenta, taco, é claro, acima de tudo e trabalho aqui nesses filtros. São todos esses filtros padrões, tá? São os filtros padrões que vem na Adobe. Então você pode baixar outros ou adicionar. Então tem vários aqui. Vocês testam algum que ficam bem. Eu acho que nesse aqui vai ficar o drop, vai ficar bom. O que o drop faz? Ele é muito bom porque ele seleciona tudo que não é cor, tudo que não é cor e praticamente zera a saturação. Olha só, isso era azul, com o drop ele fica preto, tá vendo? Fica o cinza. E aí é claro que eu posso tolerar isso. Que ficou um banner bem nesse estilo meio... Não fica, sei lá, fica algo meio dark, algo do tipo. Depois disso, nós vamos trabalhar um pouco a iluminação. Que eu vou acima, abaixo do pesquisa de cores. Eu vou criar uma layer, vou pegar aqui um círculo, ferramenta círculo. Vou criar esse tipo de esfera aqui. Esse tipo de esfera. Vou rasterizar ela, vou deixar ela branco, tá? E vou usar o desfoque gaussiano. Você pode espalhar bem. Vai ficar esse efeito aqui, ó. Você vê aí um tanto que fica bom. Vai ficar esse efeito e aí você tira um pouco a opacidade.
Aí se você quiser, dá pra você dar Ctrl J e na parte de baixo você duplica, traz ele para a parte de baixo, com Ctrl J você duplica, aí você vai dar Ctrl U, colorir nessa cópia e vai pintar naquele mesmo efeito de dar Ctrl U e colorir lá, entendeu? É basicamente isso o tutorial. Não tem muito segredo, eu sei que a maioria do pessoal sabe isso, mas o legal de tutorial é você espalhar a ideia, entendeu? No caso, o cara ele sabia, por exemplo, espalhar uma brush e tal, mas talvez ele não sabia o efeito de tacar os traços, entendeu? Então é uma ideia que forma outra. É basicamente isso. Agora aqui só para dar um pouco de graça pro banner, né, como sempre, aí é de lei. Nós vamos dar duplicar tudo, vamos dar Ctrl E. Na layer que aparecer aqui, eu dou dois cliques e vou mexer aqui na nossa brisa do banner, vamos dizer assim. Eu vou usar essa primeira mesmo, porque vai encaixar com o vermelho do banner. E eu dou um clique aqui com a layer selecionada e com a setinha eu trago para o lado. Pera aí. Aí, tá vendo? E é assim que ela aplica. E depois disso que eu posso fazer? Eu posso pegar a borracha com o fluxo 50 ou para menos até. Eu passo, por exemplo, eu quero que se fica só na parte de cima do meu texto, olha só. Na parte de baixo, quer dizer. Olha só como que ele faz, olha, ele deixa só na parte de baixo. E no fluxo é bom porque ele não apaga sólido. Ele deixa de maneira na qual ele vai meio que sumindo, entendeu? Aos poucos. Isso que é legal do fluxo. Eu vou trabalhar essa parte de baixo. Então é isso aí, galera. É um tutorial básico até, só que pode ajudar nas ideias que eu trouxe nele, entendeu? Eu realmente gostei do banner e o pessoal também gostou. A ideia era essa que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E é importante que eu tô meio que voltando e eu perdi os meus inscritos da época passada, tal, que eu era o Master, algo do tipo. E basicamente a minha page está deserta. Então o que eu tô pensando, se vocês apoiarem, eu posso criar uma outra page com o nome do canal novo e começar tudo do zero, entendeu? Eu estou disposto a isso, caso vocês quiserem ou não achar necessário, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha aprendido alguma coisa com isso, tá? É um tutorial simples, mas é isso aí, beleza? Caso tenha alguma dúvida, meu Facebook tá na descrição, tem os comentários do YouTube aí, beleza? Então é isso aí, falou, Carmona, tchau!